Olá, bom dia para você. No Câmera 4 de hoje vamos falar sobre transplantes e doação de órgãos. Quanto tempo pode levar a espera por um doador? Como sobrevive quem faz parte dessa fila? De que forma mantém a esperança e a dedicação de profissionais que fazem parte desse processo? Você acompanha junto comigo a partir de agora. Dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que no Maranhão, atualmente são 811 pessoas cadastradas na rede estadual, à espera por um transplante. Segundo a lista do Hospital Universitário Presidente Dutra, são 5 pessoas à espera por um transplante de fígado, 253 pelo transplante de rim e 808 de córnea. O Ministério da Saúde afirma que foram mais de 400 mil procedimentos em 20 anos no país. O Brasil tem mais de 56 mil pessoas na lista de espera, 7% a mais que em 2021. A maioria aguardando por um rim. Fomos conhecer histórias de quem faz parte dessa fila, que pode ser demorada e determinante para a vida dessas pessoas. Meu nome é Raimundo de Souza Silva, eu tenho 48 anos e estou há um dia na fila do transplante. E como é que foi para você receber esse diagnóstico? Para mim foi um choque, né? É triste, assim, é um impacto muito forte, né? Que a gente vê acontecendo com os outros e não acredita que isso vai acontecer com a gente também, né? E eu cheguei a passar um tempo ainda com depressão por causa disso, aí depois caí na real mesmo. Mas isso mudou também tua vida, né? Mudou. Que mudar de cidade, como é que foi isso? Mudei de cidade, lá de Barra do Cordo, estou nessa cidade, Ribamar Pequena. Mas está tudo bem, passei agora 1 ano com catéter no pescoço, ainda tá a marca que eu tirei sexta-feira. Fiz uma fístula nova, essa já é a 3ª fístula que eu faço. E isso aqui tudo foi cirurgia que eu fiz dentro de 4 meses agora. Quantas? 4. 4 cirurgias. Foi no meu braço. A gente tem que encarar as coisas com naturalidade, já que você não pode mudar, né? Você tem que se adaptar a ela. Não tem outro jeito. É se conformar, fazer seu tratamento direitinho, que você vive bem e vive mais tempo também, né? Se for ficar botando mais problema na cabeça, fica pior. E a gente encarar a mesma realidade. Você falou que só agora decidiu, né, entrar na fila, né? Por quê? O que te motivou a isso? Bem, as pessoas podem até achar assim uma burrice minha, mas antes eu fazia meu tratamento de boa, ia para casa e tudo, e eu vi alguns casos de pessoas de transplante que não era bem sucedido, né? Que era pior ainda as coisas. E eu tinha medo mesmo de fazer o transplante e depois não dar certo, sabe? Mas aí não tem outra saída, tem que ser essa mesmo. Pois é, o que te fez mudar de ideia hoje? Eu não tenho mais acesso. O último acesso que eu tenho é esse, que eu vou ter agora. Aí tem que correr atrás. E aí agora a tua esperança é de que o quanto antes você... né? Ficar na fila para ver se Deus abençoa e chega a hora da gente, né? Porque, eu tô entrando agora, mas muitas vezes eu que tô lá no final posso receber um rim, né? Que seja compatível comigo, que não é compatível com os outros, entendeu? Dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos mostram que a quantidade de procedimentos realizados no país vem aumentando desde 2017. No primeiro trimestre deste ano, foram 3% a mais que no mesmo período do ano passado. Ainda assim, não há garantia de redução do tempo de espera. Sou Edivan Mendes, né? Já estou com 9 anos na fila de transplante. Há 10 anos eu faço diálise, tenho 38 anos e estou na espera.
Em 2011, eu tive uma bateria de exames e lá o médico me disse que eu tive uma redução em um dos meus rins, né? O outro estava normal, mas tinha um que tinha reduzido, mas estava tudo ok. Quando foi em 2012, eu já estava na máquina, fazendo diálise, né? E por conta de infecções nos meus rins, acabei perdendo o órgão. Como é que foi receber esse diagnóstico? Então, foi uma facada, né? Foi uma notícia muito ruim. Quem sabe que passa por doenças que são, principalmente, doenças que elas são só através de um transplante, muitas das vezes você não consegue mais recuperar nada, você recebe um choque quando vem uma notícia dessa, né? Sabendo que os rins parou. É como alguém que recebe uma notícia que está com câncer, né? Ele fica, se ele não tiver mesmo um pensamento mesmo equilibrado, ele acaba entrando em depressão, depressivo, né? Fica dessa forma. Como é que tu conseguiu te manter equilibrado ou demorou para te equilibrar? Como é que foi? Então, eu demorei um pouco assim, não demorei muito, por quê? Porque eu já sabia, porque eu tenho uma irmã que faz. Eu tenho uma irmã que faz, já está com 15 anos que ela faz. Ela não está na fila, mas ela já faz há 15 anos de diálise no Centro de Nefrologia do Maranhão, que é o Cenefron. Então eu vi a rotina dela, eu via que ela passava muito mal. Então, quando eu vi aquilo chegar até a mim, eu tomei um susto. Não acredito. O médico disse, aqui só Deus ou transplante. Digo, misericórdia. Aí vem as dívidas que você está sempre devendo. Meu Deus, como é que eu vou trabalhar para não pagar? Aí então isso leva um choque muito grande dentro da pessoa, né? A pessoa tem que ter equilíbrio para ele poder levar essa situação, saber que agora é uma nova vida, se adaptar em algo diferente. E como é que foi essa adaptação, né? O que mudou na tua vida? Explica pra gente. Então, mudou muito, porque hoje em dia eu não posso viajar, né? Hoje eu não posso viajar. Medicações que eu nunca imaginaria que eu poderia tomar. Hoje eu tomo medicações, né? Mas até aqui nós temos uma medicina que tem se evoluído, né? Mas também temos acima da medicina um Deus que é maior do que tudo, né? E eu consegui ver aquilo ali, ver que a minha vida não acabou, né? Porque muitas pessoas apontam que acabou tudo, não. Consegui equilibrar esse negócio e achar que não acabou, ainda tem muita coisa pela frente. Vamos continuar. E assim, prosseguir até aqui. E o que você diria, né, para quem pensa mas em lá, mas não comunicou ainda a família, não fez, né, toda essa formalidade em casa, né, assim, que tem que ser, o que você faria? Então, o meu conselho para as pessoas que às vezes têm vontade e não têm coragem de doar, eu quero dizer para essa pessoa que alguém que doa em vida, ele não está correndo risco de perder o outro órgão. Não. Um rim, um órgão desse, ele faz a função de todo o corpo, como se tivesse os dois, né? Então, a pessoa que doa, não fique, se eu der um, eu vou perder o outro. Não tire isso da sua cabeça. Porque eu conheci uma pessoa que fez isso. Ela conversou comigo, não era nem parente desse paciente, mas estava fazendo os exames para doar. Eu disse, você está fazendo um ato bom, você está tirando uma pessoa, fazendo... Isso é amor. Amor não é só na teoria, mas na prática. Você está dividindo a tua vida com outra pessoa. Agora a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, mais dados sobre a fila de transplantes no Maranhão e a dedicação de profissionais que fazem parte de todo esse processo. A gente volta já.
Já estamos de volta com o Câmera 4 e você sabia que o único hospital no Maranhão habilitado a fazer transplantes é o Hospital Presidente Dutra? Sabe quais são eles e como os profissionais que atuam nesse processo observam a realidade atual? É o que nós vamos conferir a partir de agora. No Maranhão, o Hospital Universitário Presidente Dutra é o único habilitado pelo SUS para a realização de transplantes. Podem ser realizados pela unidade transplantes de coração, fígado, rim, córnea e tecido ósseo. Já foram realizados quase 4.000 procedimentos no estado. Parte do processo é feito por profissionais como Flávia e Tereza, que há anos vêm se dedicando a acompanhar esses pacientes. Eu sou a enfermeira Flávia, trabalho no setor de transplante renal do Hospital Universitário Presidente Dutra, com a clientela que está aguardando e que já fez o transplante de rim. Estou no serviço já há mais de 10 anos, com a clientela que está se preparando para o transplante e aqueles que já fizeram o procedimento de transplante. Nós tivemos a lista, ela infelizmente a doação ela não acompanha a lista. Então a gente sempre tem mais pessoas aguardando o transplante do que pessoas transplantando. E nós tivemos aí em 2020, no início de 2020, e ainda estamos com esse quadro de uma piora da doação por conta da pandemia. Nós tivemos um período em que a gente teve um aumento do número de doação, a equipe conseguiu trazer muitos positivos familiares e aí nós tivemos essa queda por conta da pandemia. Agora nós estamos vendo novamente uma melhora. Hoje mesmo nós estamos tendo uma dupla que está sendo transplantada com um doador daqui de São Luís. A gente tem tido muita oferta, ainda infelizmente muitas negativas familiares, mas a gente vê que nós estamos melhorando esse cenário, conseguindo transplantar mais do que transplantamos anteriormente. O que é preciso nesse processo de doação, né? Você falou que muitas famílias ainda negam, né? O que é preciso? A pessoa precisa comunicar a família, precisa assinar algo? Como é que funciona? A gente tem muito essa pergunta, né, das pessoas que chegam até a buscar a gente aqui no serviço para saber como podem ser doadoras. O passo principal e único é avisar a sua família da sua vontade de ser doador, né, que você tem essa vontade e deixar isso expresso a ele. Infelizmente nós não temos um documento que ele possa, né, registrar como sendo doador, porque na verdade a última palavra são dos familiares desse paciente que já está em morte encefálica. Então o que a gente pede, né, é que quem quer ser doador avise sua família e que a família respeite a vontade do seu ente querido. Sim, e pelo que vocês observam, né, o que geralmente leva essa família a recusar? Medo de que o corpo ele fique mutilado. É uma das grandes, né, falas da família, que tem medo que o corpo fique mutilado, demora na entrega desse corpo para o sepultamento. Às vezes, alguns medos assim, totalmente equivocados, como por exemplo, na doação da córnea, como é que vai ficar o olho do meu paciente, como é que eu vou enterrar esse paciente, faltando uma parte dele. Então, geralmente são medos infundados de realmente coisa que eles desconhecem, né? E que a gente busca, e como a gente está buscando no mês em setembro, que é um mês em que a gente aumenta, né, essas informações, informar a família e dizer para eles que o ente querido dele vai ser devolvido em um estado, no melhor estado possível, e que isso não deve ser uma preocupação. E que nas dúvidas ele pergunte para a pessoa que está fazendo a entrevista, né, justamente sobre essas dúvidas que ele vai ter para melhorar o entendimento dele. Eu sou Tereza Cristina Alves Ferreira, médica nefrologista e responsável técnica pelo serviço de transplante renal. A doença renal ela é uma doença muito prevalente no mundo inteiro e que não tem nos últimos tempos uma perspectiva de
diminuição de número de novos casos, né? É considerada uma epidemia mundial. Isso porque as duas principais causas de doença renal são a hipertensão e diabetes, que são doenças ainda muito prevalentes no mundo inteiro. E com o envelhecimento da população, né, a gente está ficando cada vez mais longevo, então essas doenças acabam acontecendo e com isso o número de pacientes que precisam de uma terapia renal substitutiva cresce sempre, né? A hipertensão até deu uma parada nesse crescimento. Acho que tem um pouco mais de consciência em relação ao sal, né? Essa questão que é um fator importante. Mas o diabetes relacionado à obesidade é uma epidemia também mundial. Não tem uma perspectiva ainda de redução de número de casos. Com isso, a doença renal ela continua muito prevalente. E como muitas pessoas não conseguem fazer um tratamento adequado, né? Não só tratamento medicamentoso, mas também de mudança de estilo de vida, elas acabam evoluindo para a perda da função, precisando de uma terapia renal substitutiva, e em que entre elas existe hemodiálise, diálise peritoneal e o transplante. E a que dá a melhor qualidade de vida é o transplante, né? Infelizmente, a gente não consegue ter uma oferta de órgãos que seja adequada para o número de necessidade de pacientes que entram a cada ano. No Brasil, a gente já tem mais de 145 mil pacientes dependentes de terapia renal substitutiva na modalidade de hemodiálise, né? E a gente só realiza muito aquém da necessidade de transplante. E com a pandemia, isso piorou, porque diminuiu bastante a oferta de órgãos, né? E aí a fila só cresce. A mortalidade em fila é muito alta. E a senhora percebe que isso está se tornando algo consciente, né, da necessidade dessa política pública, ou ainda não? Eu penso que os próprios gestores não têm essa consciência, né? O próprio sistema como um todo, ele não se dá conta de que seria muito menor o gasto fazendo prevenção do que tratando lá na alta complexidade, que é o transplante, né? O transplante, depois do primeiro ano, ele é uma modalidade mais economicamente melhor do que a hemodiálise, por exemplo. Só que muito mais barato do que a hemodiálise ainda é a prevenção. E os gestores não fazem isso. Não tem um programa de assistência adequado, o paciente tem dificuldade de acesso à rede, mesmo quando tem acesso à rede, ele não tem medicamento disponível, ele não tem um programa de conscientização da necessidade da dieta adequada. O nosso povo aqui no Maranhão, assim, é muito acostumado a consumir muito carboidrato, né? A gente vê muita gente que é dependente de tomar jussara com farinha. E para eles isso é fundamental. Então precisaria ter muito mais educação continuada, né? Do paciente poder se alimentar melhor, ter um programa de atividade física regular, né? Comer melhor, praticar mais atividade física, ter acesso aos médicos, ter acesso a remédio, e com isso seria muito melhor para o paciente, até porque se é caro pagar remédio, é imensurável o custo emocional que traz para um paciente o momento em que eu chego e preciso de dizer que ele vai ter que fazer hemodiálise e que ele só vai sair dali ou quando ele morrer ou quando ele transplantar. A senhora já está nesse caminho já há vários anos, né, e continua. O que lhe motiva, lhe mais incentiva nesse trabalho todo? A gente faz medicina para ajudar a curar, quando possível, e aliviar o sofrimento sempre, né? E a doença renal é uma doença que ela traz um sofrimento muito grande. A gente não percebe, talvez, porque, por exemplo, quando você está com calor, morrendo de sede, e encontrar um copo na sua frente, você vai virar aquele copo e saciar sua sede muito facilmente. Meus pacientes não podem fazer isso na maioria das vezes. Meus pacientes não podem tomar água à vontade. Meu paciente, mesmo que ele tenha dinheiro, ele não pode viajar para qualquer lugar que ele queira, porque ele tem que saber se lá naquele lugar que ele vai ter uma clínica de hemodiálise para fazer um tratamento do qual a vida dele é dependente, né? Se ele não dialisa, ele morre. Então a gente faz e trabalha todo santo dia, com mais cansaço que seja, para conseguir que esse transplante aconteça, para devolver. É claro que a gente sabe
que o transplante também não é cura, porque a doença renal ela não tem cura, mas oferecer um tratamento que dê uma melhor qualidade de vida, que possa permitir liberdade. Quando a gente ouve crianças perguntar: tia, eu vou poder tomar água quando eu transplantar? Isso toca a gente demais, né?